Começa agora o programa Dualidade, hoje com o tema Como Nasceu o Espiritismo. E nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, que é escritor, palestrante, pesquisador e várias outras coisas que nem cabe dizer tudo aqui agora. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu que agradeço o seu convite, estar aqui de volta, né? Prazer enorme. Então, eu queria começar falando, né, como nasceu o Espiritismo, sobre realmente aquelas reminiscências muito antigas para dizer, nossa, olha só, já dá para se pensar em Espiritismo. Como é que começou esse seu trabalho? Como é que começou realmente essa pesquisa? Como é que foi o início de tudo? Como é que se aprofundou? Olha, eu nasci numa família espírita, mas uma família envolvida com a divulgação, né, espírita, com a formação de centros espíritas. Então, a minha infância toda foi na casa de médiuns. Eu visitei várias vezes o Chico Xavier com a família, a Dona Martinha, que recebia o Noel Rosa aqui em São Paulo, vários médiuns. E minha família também sempre teve vários médiuns. Então, esse meio, já te facilitou. Palestra espírita, pesquisa, conheci muitos escritores espíritas, estive presente na casa deles. Então, eu interagi com esse ambiente de se estudar, de se questionar, de se perguntar, e as conversas também, né, a respeito disso, que eu percebia, participava desde novo. E em meio também à leitura das obras espíritas. Então, desde sempre, eu estive envolvido na divulgação, pesquisa e a leitura das obras espíritas. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, lendo a Revista Espírita, eu me deparei com uma frase de Kardec que me impactou muito. Ele dizia assim, espiritismo e magnetismo animal são ciências gêmeas. Não é possível compreender uma sem conhecer a outra. Aí você começou a pesquisar. Aí eu fui para o sentido literal da frase. Peraí, não é possível compreender uma sem conhecer a outra? Mas ninguém sabe nada sobre magnetismo. E eu tinha contato com médiuns, escritores, pesquisadores, e perguntando a todos eles, o desconhecimento era praticamente geral. Como a gente sabe que o desconhecimento é geral no movimento espírita como um todo. Sim. Então lá, nesses 16, 17 anos, eu falei, poxa, se eu levar a sério o que Kardec está falando aqui, eu não vou conhecer espiritismo sem saber o que é magnetismo. Aí você começou a pesquisar. E eu coloquei como meta, não importasse quantos anos demorasse, eu iria saber o que era magnetismo. Aí você me foi coloquei atrás. como Aí meta. por onde? Então, a primeira coisa que eu descobri é que não tinha nada em português. Não tinha nenhum livro, nenhuma tradução de obras de Mesmer, nada. Então, me voltei para a França. E encontrei na Biblioteca Nacional da França, depois de alguns anos isso, né? As obras completas de Mesmer. Você foi morar lá para fazer essa pesquisa? Não. Você ia e voltava? Eu tive vários contatos, tenho muitas pessoas lá, né? A Biblioteca Nacional, naquela época, não tinha ainda disponibilizado como tem hoje por internet. Mas se você encontrar um documento que você precisa, praticamente todas as bibliotecas do mundo, você consegue que seja digitalizado. Então, o que eu fiz? Eu requisitei a digitalização das obras de Mesmer. Quando elas chegaram aqui, elas eram edições que foram publicadas na época dele, final do século XIX, antes do Espiritismo. E eu me coloquei como meta saber o que estava escrito ali. E comecei a transcrição dessas obras todas e descobri que no curso que eu dava no Centro Espírita, um dos que estavam ali como alunos era um senhor que era um médico e ele tinha vivenciado um câncer que não estava encontrando um caminho para a cura. E ele era um materialista. E a esposa dele falou assim, tem um centro na frente de casa, por que você não vai lá tomar o passe uma vez por semana? E ele foi. E o incrível foi que a doença regrediu. E ele se viu curado. E isso intrigou ele de uma forma espantosa. E ele decidiu, então, ir num dia que foi anunciado um curso, que era exatamente o dia que eu ia iniciar o curso nesse centro. Nesse primeiro dia ele entrou e se virou para mim e fez uma pergunta. Olha, eu gostaria de participar desse curso, mas eu queria saber se vocês vão me esclarecer uma dúvida. Eu falei, que dúvida? Ele disse, para que serve Deus? Eu não queria saber o que é Deus,
nem a nossa relação com Deus ou qualquer outra coisa mais comum. Sim. Ele queria saber a utilidade de Deus. Por que precisa existir Deus? E passamos a buscar ali nas obras de Kardec uma resposta para essa questão. Que para você chegar nessa resposta, em verdade, você tem que estudar o Espiritismo inteiro, né? E quando eu cheguei nessa sala e disse assim, olha, se alguém conhecer aí um tradutor, me avise. Ele se apresentou. Ele era professor da Faculdade Paulista de Medicina, tinha livros adotados pela universidade, tem livros, né, de citologia e tal, e era tradutor com uma especialidade no francês antigo. E ele traduziu as obras completas de Mesmer e mais uma dezena ou um pouco mais de obras de outros magnetizadores. Aí foi quando tu... Aí Foi mais a fundo. eu mergulhei não só nesses livros, como nos jornais de magnetismo, nos jornais comuns que falavam disso, e destrinchei o que é o magnetismo, desde o seu fundador Mesmer. E aí descobri as relações entre magnetismo e espiritismo, porque quando eu comecei a ler os livros de Mesmer, traduzidos pela primeira vez para o português de forma inédita, né, eu vi que eles tinham sido escritos em 1784, muito antes do Espiritismo, que é 60, 70 anos depois. E os termos usados por Kardec estavam lá no livro de Mesmer. Então, como eu tinha lido muito Kardec, eu pegava o livro de Mesmer e via lá, fluido cósmico universal. Já estava fácil para você. Eu falei, fluido cósmico universal? Como é que ele está falando disso aqui se isso só está no Espiritismo? Aí as ideias a respeito de passe, sexto sentido, tudo que Kardec estava falando ali, Estava lá. eram termos dos magnetizadores. Aí é que eu entendi. Por que Kardec falou, olha, para você entender uma ciência, tem que conhecer a outra. Então, as teses a respeito da vida, da harmonia do universo, a ideia de um fluido, de uma matéria única, né, que a gente age nela e a gente se comunica por meio dela, foi uma proposta de Mesmer. Então veio disso aí para depois se concretizar o estudo da doutrina espírita. O que acontece foi o seguinte, a visão da ciência a respeito da matéria era uma visão materialista. Sim. Tanto no século XVIII quanto no XIX, na época de Mesmer e na época de Kardec. Então, se você pegasse um livro de física, eu fosse numa aula de física, na época de Kardec, eles iam dizer assim, olha, o universo é um grande vazio, cheio de bolinhas duras que representam a matéria, mas é um vazio como um todo. Então, a comunicação à distância não seria possível, como a gente hoje nós temos aí satélites, temos comunicação, a gente consegue saber o que está acontecendo do outro lado do universo. Por meio do quê? Da luz, das vibrações, né? Só que na época isso não era admitido. Então era um universo vazio o que a ciência aceitava. Nós vamos continuar. Pois terminou esse primeiro bloco e você aguarda aí a continuação de toda essa explicação do Paulo Henrique, que é muito interessante. A gente já volta.